No Brasil, a reforma psiquiátrica foi aprovada em 2001 e desde então o sistema discute e implanta políticas públicas para o tratamento psiquiátrico efetivo. Antes desta lei, a internação permanente de pacientes era uma realidade. O maior exemplo do país é o Complexo Psiquiátrico do Juqueri, localizado em Franco da Rocha, no estado de São Paulo. Idealizado para ser uma colônia para pacientes com transtornos mentais, a reabilitação através do trabalho, o asilo foi inaugurado em 1898, com capacidade para 8.000 pacientes e chegou a ter 16.000 pacientes na década de 70. Os nossos convidados de hoje, Walter Farias e Daniel Navarro, nos contam sobre a história do Juqueri. Juntos, eles escreveram o livro Capa Branca, de funcionário a paciente de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo hoje Daniel Navarro e Walter Farias, que vai nos contar um pouco sobre a história do Juqueri. Juqueri, um hospital psiquiátrico imenso, né, fundado em 1898 no município de São Paulo. E como que é a história desse hospital? O que se tratava nesse local? Como que era? Ele é em Franco da Rocha, na verdade, mas é bem próximo de São Paulo, né? Para chegar nele, ele foi criado em Franco da Rocha, na verdade, porque já havia um hospital na capital e naquela época, em 1898, o que a gente chamaria hoje de classe média, né, que era chamado de burguesia, e o próprio governo do estado, né, queriam achar uma solução para tirar de circulação as pessoas que perambulavam na rua, que hoje a gente chamaria de moradores de rua ou mendigos, né? E as pessoas com problemas mentais, psiquiátricos, psicológicos, estavam com algum tipo de sofrimento. Isso era feito em qualquer território nacional? Por exemplo, se tivesse um paciente, mesmo que não fosse lá em Franco da Rocha, era deslocado para esse local ou não? Não, era mais para o estado de São Paulo, mas muita gente de Minas foi para lá. A gente uma vez viajou para o Mato Grosso do Sul, contaram para a gente que o parente de alguém tinha sido internado no Juqueri, em São Paulo, né? Mas o Juqueri foi criado calcado na política higienista, né? Que era deixar a cidade saudável, né? Entendi. Mas não saudável as pessoas com saúde, né? Era tirar tudo que representasse o indesejado. Então, quiseram varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? A gente pode dizer assim. Sim. Então, o município de Franco da Rocha, ele fica distante uns 40 quilômetros da capital, né? Naquela época, a ligação maior era de trem. Hoje tem a rodovia, tudo. Mas a ideia era criar um local afastado, num ambiente mais rural, com um clima mais agradável, onde pudesse levar essas pessoas. No início, o hospital foi desenhado para ter 800 leitos. Esse número foi crescendo, aí chegou a esses 18.000, que são os números oficiais, mas que são absolutamente contestados, porque em 2005 houve um incêndio que teria queimado os prontuários dos pacientes de 1952 até 2005. Nossa, então, toda a história está apagada, virou cinza. Por isso, da importância da gente discutir não só a história do Juqueri, a partir do livro que a gente escreveu, que na verdade é só um capítulo dessa história que é muito grande, que não acaba nunca, porque ela se repete em outros lugares, no Rio de Janeiro, no Nordeste, até no Paraná, aqui, né, em Cascavel. A gente já esteve na Unipar, a gente não conheceu porque o hospital está desativado, mas embora ele fosse um pouco menor que o Juqueri, a realidade era a mesma, né? Se misturava todo tipo de pessoa em sofrimento, né? Com essas questões psicológicas, psiquiátricas e mentais no mesmo ambiente, né? Então aquilo virava, na verdade, se a gente puder comparar com uma masmorra medieval, um presídio, na verdade, né? Nossa, mas é uma loucura. E se for pensar assim na estrutura, como que ele estava organizado? Os prédios, tinha um hospital que atendia pacientes que tinha uma condição de transtorno mental mais leve, havia uma separação, como que era? Então, no Juqueri, como você disse no começo,
e todos os repórteres dizem isso, porque é os números que o governo do estado passa, diz que chegou a ter 16 mil pacientes. Juqueri chegou a ter 35 mil pacientes. Nossa. Funcionário, só de funcionário do Juqueri, nós tínhamos 5.600. Segundo a ONG SOS Saúde Mental, morreu dentro do Juqueri 110 mil pacientes. Então, os números são completamente diferentes. E o que acontecia? Criaram o Juqueri e vinha gente de todos os estados para o Juqueri, mas foi assim, criar um hospital central, né, com suas clínicas em volta, e depois criaram-se as colônias em volta. Então, o Juqueri ele pega 5 cidades da região. Em cada uma das cidades tem umas colônias do Juqueri. E os pacientes não eram divididos assim por doença mental. Era tudo uma atrapalhação. Como já comentamos, pessoas com problema de alcoolismo, com esquizofrênico, com outras doenças mentais, eram todos juntos. E isso que era a grande complicação do Juqueri. E há uma complicação também muito grande, para mim que fui internado, passei por tudo que o Juqueri ofereceu, no Juqueri não tinha psicólogos. Os psicólogos, eles eram de gabinete. Ah, é? Quer dizer, E como o psicólogo que pode? era de gabinete, ele só assinava papel. Psicólogo nenhum atendia paciente. Então, quer dizer, a gente passava na mão de um psiquiatra, se você tinha 15 minutos para falar com o psiquiatra em um ano. Em um ano você ia para a sala do psiquiatra, daquela unidade que você estava, você tinha 15 minutos para falar com ele. Então, o objetivo do hospital não era a reabilitação do indivíduo, então era só realmente manter Na teoria. longe. Na teoria era, né? Porque criaram um hospital com 800 leitos, que era a ideia do Dr. Franco da Rocha, que depois deu nome à cidade, que não se chamava Franco da Rocha, era reabilitar os pacientes a partir do trabalho. Ele chamava laboterapia. Com a laboterapia e com o trabalho agrícola. Mas isso, com o tempo, se perdeu, né? E também a gente sabe hoje que não é todo mundo que é feito para um determinado tipo de trabalho. Tarefas. Então você não pode pegar um indivíduo e tirar a individualidade dele, né? E tudo isso está muito ligado também à sociedade de consumo, porque em 1898 São Paulo estava crescendo muito, principalmente por causa do café e da indústria, né? E quem não era considerado produtivo não tinha função nas engrenagens da sociedade. Então tinha que ir para um outro lugar. O lugar mais longe era o quê? O Juqueri. Então não iam só os doentes mentais, iam também as prostitutas, e falando das mulheres, mães solteiras, iam também a gente já falou, os alcoólatras, né? Iam os imigrantes que chegavam no Brasil e não conseguiam uma colocação. A gente pode pensar também que naquela época não existia direito trabalhista nenhum. Tá certo que hoje estão querendo acabar com eles, né? Pois é, mas naquela época não tinha nenhum. Então chegava um italiano que não sabia falar a língua, não se adaptava à cultura, aos costumes, perdia o emprego, virava um morador de rua, alcoólatra, etc. Era deslocado. Para onde que ele ia? Para o Juqueri, né? Então era tudo uma questão de limpar a cidade daquilo que fosse indesejado e não servisse para a produção nem para o consumo. Mas lá dentro, assim, você não tinha um profissional adequado para poder fazer o andamento. Psiquiatra, uma vez por ano, imagina, né? Psicólogo, também não de gabinete, só assinando. Como que ficava o tratamento desses pacientes? Eles eram medicados? Tinha algum tipo de acompanhamento, talvez, do enfermeiro? Né? Como que ficava a relação dos cuidados? Então, o paciente ele chegava no Juqueri, ele ia para um setor chamado Rotunda. Até quando cheguei aqui, que eu vi a faculdade redonda, eu falei, eu não entro aí. Ah, meu pai. Então, ele ia para essa rotunda. Nessa rotunda, eles colocavam ele dentro de uma espécie de uma cela redonda e eles colocavam o paciente lá e ficavam monitorando o paciente ali dentro. Só que você sendo não normal ou normal, se você ficar ali dentro meses, você vai ter momentos de surto. Você tem momentos de riso, de choro, de agressão, você vai ter. Porque você entra ali dentro, o primeiro dia você sabe mais ou menos que dia é. Do segundo em diante, como você não vê sol nem nada, você se perde no tempo. Como no livro da Nise da Silveira, no filme da Nise da Silveira,
a paciente marcava as paredes com fezes, dias, né? o que ela supostamente acreditava que seria um dia. Eu mordia com a parte de baixo, porque arrancaram todos os meus dentes superiores, eu mordia com a parte de baixo, essa área aqui, e marcava com sangue. Mas é o que a gente imaginava ser dia, se você entendeu? E ali eles ficavam te observando. E dali você saía com um diagnóstico. Você entendeu? Meio óbvio, né? Além de você, quando está lá dentro, recebendo o chamado tratamento deles, você adquiria outras doenças. Porque você entrava, às vezes, com uma depressão, você entrava com problema de alcoolismo ou qualquer coisa assim. E ficavam em conjunto várias pessoas nesse mesmo local? Ali até pacientes fazia lobotomia, por causa o paciente era da época da ditadura. Nossa, é muito triste, né, quando a gente começa a entender e estudar, porque eu vou ser sincera, eu não conhecia a história do Juqueri até a entrevista com vocês. A gente começa a estudar um pouquinho a história e os relatos que tem sobre, e é muito impressionante. E dessa história toda surgiu esse livro, que é o Capa Branca. E por que esse título, o Capa Branca? Chama atenção, né, também o título. Não era o nome, era o apelido dos funcionários, dos atendentes de enfermagem, né, assim como o Walter, ele foi um capa branca. Os atendentes de enfermagem... Todo funcionário da área da enfermagem... Eles usavam um jaleco, que era uma capa, né, que era branca, claro. Então, os pacientes, eles perdiam a identidade quando chegavam lá. E o funcionário também. O funcionário também. Ele virava uma coisa, né? Quem te bateu? Foi o capa branca. Ah, meu pai. E esses funcionários que trabalhavam, eles eram concursados, eram profissionais formados, né, que tinha todo um treinamento. Recebiam um treinamento antes para poder entrar no hospital? Como que era? Concursado eles eram. Concursado foi minha turma, a turma de 72. Certo. Antes de 1972 era assim, o rapaz brigava na cidade, ou brigava com o vizinho, ou a mulher brigava com o marido não queria mais ela, ia para a delegacia. Chegava na delegacia, o delegado falava, você quer ficar preso ou quer trabalhar no Juqueri? Nossa, Esse era o sistema. Já pensou, 35 mil pacientes, piolhos, sarna... E essas eram as pessoas que iam cuidar dos pacientes. E não Você tinha, entendeu? O Walter, Esses primeiros funcionários foi isso. O Walter entrou para trabalhar lá com 19 anos. Não tinha faculdade, não tinha colégio técnico, não tinha nada. Uma juventude boba, O né? estágio foi feito lá na raça, né? A minha juventude é uma juventude muito besta. Porque a minha juventude... Hoje eu vejo meus netos, eles entram no carro, você vê eles falando sobre tecnologia, sobre a área da informática. Eles sabem tudo, os molequinhos, as crianças. Hoje eles têm uma história particular. Minha juventude não, uma juventude boba de Franco da Rocha, não sabia nem que estava havendo uma ditadura em São Paulo, sendo que a gente mora a 35 quilômetros de São Paulo. Porque não tinha comunicação. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. Walter, você foi de funcionário a paciente. Nós vamos conhecer um pouco mais essa história no próximo bloco. Você que está em casa, não saia daí. Nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas.
direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. De volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, o Daniel e o Walter conversando um pouquinho sobre o livro e sobre o hospital, a história do Hospital Juqueri. Walter, você foi de funcionário a paciente e é isso que é relatado, né, nesse livro. Como que foi? Como que um funcionário que está atendendo pacientes psiquiátricos passa a ser o paciente? No meu caso, foi uma coisa assim um pouco complicada, porque assim, o Juqueri, como eu disse, antes da minha turma que entrou em 72, não era concursada, todos os funcionários eram pegos daquela forma, da cidade para ir trabalhar no Juqueri. E esses funcionários, eles eram efetivados pelo Estado. Então, o que o Estado dizia? Dizia que eles eram efetivos, eles não podiam ser mandados embora. Você entendeu? E aí, quando entrou minha turma, nós entramos pela Lei 500 do funcionalismo. Certo. Hoje até as faculdades de Direito estão querendo entrar, falar sobre essas coisas e dessas leis. Aí, então, nós entramos pela Lei 500 do funcionalismo público. Nós não conhecíamos a Lei 500 do funcionalismo público. Ninguém conhecia, porque não tinha aonde. Hoje você vai no Google, o que você quiser achar, você acha. É verdade. Né? Acha até foto minha que eu nem sei que tirei. Acesso à informação. Essa é minha. Então, mas naquela época não. Então, nós entramos pela Lei 500 do funcionalismo. E aí nós trabalhávamos, minha turma entrou numa turma de 800 funcionários, 800 e pouco, nós trabalhávamos no Hospital Central, no centro. E aí fomos transferidos para o manicômio, parte da minha turma. Certo. Depois de 5, 6 anos, fomos transferidos para trabalhar no manicômio judiciário. Olha que coisa. O manicômio era judiciário, mas pertencia à área da saúde. Mas o que acontecia? Qual a diferença na época? Assim, paciente que surtava na rua, tinha um problema, qualquer coisa que a família achava que estava louco, mandava para o Juqueri. O paciente do manicômio não, é quando ele cometia esses crimes bárbaros, ele ia para o fórum e lá o juiz determinava, ele ia para o manicômio. Ele não podia ir para um presídio comum. Não podia ir para um presídio comum, ele ia para o manicômio. Então, o que aconteceu? Quando eu fui transferido para o manicômio, acabou aquele negócio do cuidador. Acabou aquele negócio de você tratar o paciente, de você cuidar. Eu fui para um regime de cadeia, onde você... Claro que lá embaixo batia, torturava, fazia tudo isso. Quanto tempo que você estava de Juqueri quando você foi transferido? 5, 6 anos. 6 anos. E novamente não teve um treinamento para assumir essa outra? Não, com a mesma turma que entrou. Aí fomos para o manicômio. Então lá no manicômio qual era o regime? Regime de prisão. Tem que bater, tem que judiar, tem que... Enfim, uma série de coisas. Bem mais pior do que no Juqueri. E o paciente do manicômio, ele é diferente do Juqueri. Porque eu costumo dizer nas aulas de psicologia, não sei se estou certo, porque eu não sou formado em nada. Eu costumo dizer o seguinte, o louco, se ele te agredir hoje, provavelmente ele não vai te agredir nunca mais. Porque ele te agrediu por causa de um momento de surto dele. Ele não tem nada contra a sua pessoa. A prova que o louco não tem nada contra a sua pessoa é que ele anda nu. E se tirar a roupa dele, então para ele você é nada. É nada. Agora o paciente do manicômio não. Quando ele marcava você, que ele queria pegar você, que ele ia pegar você, você tinha que tomar cuidado. E eu fui transferido para o manicômio. E trabalhando no manicômio, uma madrugada, assisti um filme, nós até procuramos o nome desse filme para colocar no livro, 2 coisas que nós não achamos, uma foi o nome desse filme, onde nos Estados Unidos, os funcionários do manicômio, os pacientes pegou o funcionário do manicômio
e os guardas desceram das guritas, porque a polícia fica por fora, como no manicômio em Franco da Rocha. E a polícia ficou na entrada e fuzilou todos os pacientes funcionários. Aí eu fiquei me perguntando, eu não ganho para ser polícia, eu não sou polícia, não gosto de ser polícia. Pô, eu vou ficar aqui batendo, judiando, entendeu? Aí eu pedi para voltar para o Hospital Central, só que eu fui o primeiro, ninguém havia feito isso antes. Aí eles me falaram, olha Walter, você não vai voltar para o Hospital Central. Eu falei, mas eu não prestei concurso para trabalhar no manicômio, eu prestei concurso para cuidar de paciente no Juqueri. Aí eles falaram para mim, não tem outra saída. E deixaram eu lá e eu a partir daquele dia, não quis mais trabalhar. Então, quando deu 30 comunicados, 30 dias depois de comunicados que eu não queria atender, eu fui chamado na sala do administrador do manicômio, ele falou, Walter, com três advertências nós mandamos embora, você está com 30. O que eu faço com você? Eu falei, o culpado é o senhor. Porque se o senhor na primeira tivesse me chamado, só veria que não quero mais ficar aqui. Só que aí é aquele tal negócio. Eu não conhecia a Lei 500. Ele conhecia, claro, evidentemente que ele conhecia. Porque a Lei 500 do funcionalismo público diz o seguinte, funcionário da Lei 500 tem os mesmos direitos dos efetivados. Mas nós não sabíamos. É com isso que eles faziam, a gente trabalhar, sabe, ser menino de recado, ser jogado para as colônias, andar a pé, ir a pé, você entendeu? Ficar sujo, carpir. Você entendeu? Quando eu fui contra esse sistema, aí o que eles optaram? Se a gente deixar ele fazendo isso, ele vai conseguir mais gente a favor dele. Só resta uma coisa, mandar embora não podemos, vamos fazer ele de louco. Você entendeu? E aí vem toda uma pressão em cima de você. E a pressão é muito grande, porque você vai trabalhar. Nenhum amigo seu fala mais com você. Não que ele não goste de você, é porque os homens pedem, não fale mais com ele. Porque se você falar com ele, você vai se prejudicar também. Você entendeu? O amigo era tapado como eu, não conhecia a Lei 500 do funcionário, não sabia nada. Então você chega, você não tem mais ambiente de trabalho, sabe? E você vai se sentir um zero à esquerda. Até aí aquilo vai mudando você mentalmente. É o que eu costumo dizer para as pessoas, se você ficar com um problema uma semana sem dormir, qualquer coisa assim, seja por problema de emocional ou qualquer outra coisa, você já está nesse fronteiriço entre a razão e a loucura, entendeu? E depois que passou o fronteiriço, foi aonde eu me vi internado. E daí você foi internado obrigatório ou você fez um Fui internado obrigatório. Por quê? Eu já não trabalhava mais. Sim. Na época eu era casado, eu tinha os meus filhos tudo pequeno, tudo passando fome. Precisava, entendeu? né, Passando fome. E o que eles fizeram? Porque é outra coisa também do passado. Antigamente, o que o Estado falava para a família abraçava. Sim. Se um delegado falasse uma coisa, se alguém era aquilo falasse... e pronto. Então, aí o que falaram para minha mulher? Interna ele porque ele tem que ficar internado. Fazer o quê? Quanto tempo você ficou internado, Walter? 1 ano e meio, 2 anos. Segundo essa documentação deles, eu estou fugido. Quando foi para fazer o livro, né, Daniel? Foi. Eles são tudo... Então, tem um detalhe. Existe o prontuário de funcionário dele, de paciente não, porque o de paciente se perdeu naquele incêndio de 2005. Mentira, né? Não perdeu nada. Na cidade dizem que esses prontuários estão em outro lugar, que salvaram uma parte. A gente conhece pessoas que estão fazendo um trabalho de pesquisa e acharam prontuários dos anos 60, dos anos 70. Entendi. Sabe por que não se perdeu? Posso falar sobre isso? Porque é assim, olha que coisa engraçada. O paciente, quando ele entrava no Juqueri internado, ele ia para essa espécie de rotunda. Lá tem o setor de identificação. No setor de identificação, colhe-se as pressões digitais, extrai todos os dentes superiores, só com uma anestesia. Meu pai. Não fecham. E isso você passou também por isso? Tanto é que eu tenho um amigo aí que eu estou agradando ele aqui da Unipar, lá de... Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, para ver se eu consigo um implante, entendeu? Estou no maior agrado com o doutor Paganini, oh meu Deus, perdoa, Paganini, doutor. Isso. Você conhece. Conhece ele? Sim, Estou no maior agrado com ele. Pessoa maravilhosa. Você entendeu? Então eles extraem seus dentes todos, aí vem aquela tortura, né? Porque você vai comer, tá as valas abertas. A comida é toda dura, aquelas carnes duras. Então, quer dizer, aquilo para fechar, se fechava em 6 meses, vai fechar em 1 ano depois. Sim. Você entendeu? Então você passa toda essa tortura dentro da rotunda do hospital. E ali eles fazem 2 prontuários. Um prontuário rapa a sua cabeça, então aí um prontuário fica na rotunda e um acompanha a vida do paciente.
Ora, se queimou um, Tem o o segundo. outro fogo não saiu atrás. Nossa, mas é complicado. E dentro do hospital, você foi tratado com medicamentos? Como que foi? Medicamentos, tortura. Tortura. Você apanhava, e aí jogavam você na cela, e aí você ficava ali, meias fezes, urina, rato, baratas, chão úmido, aí vinha tosse, vinha várias doenças em você. Você entendeu? E depois, assim, você ficou 1 ano e pouco. A hora que você saiu desse internamento, você retornou a ser funcionário ou daí já saiu do Juqueri? Não, quando eu saí do Juqueri, me aposentaram. Olha como eles fizeram. Fizeram coisa bem feita. Tipo assim, fica com ele. Aí eles chamaram uma banca de psiquiatras de São Paulo, levaram lá para me ver, perguntaram o meu nome e aposentaram como louco. Quer dizer, aí mostraram para todos os funcionários. Quer seguir o Walter? Segue. Mas... Houve outros funcionários com a mesma situação, Walter? Ou não? Não, no meu caso não. Funcionários sim que ficaram internados, mas aí por alcoolismo, por outras coisas. Não contra o sistema. Contra o sistema não. Entendi. Você disse que você trabalhou daí no manicômio judiciário. Ele ficava próximo? Existia uma separação entre... Sim, eram 5 quilômetros do Hospital Central. Ele é um prédio muito enorme, muito grande, ele tem... É imenso, ele é um prédio muito imenso. Ele tem capacidade para 800 internos, né? Mas hoje muitas também. quadras de esporte, muita... E ele é amuralhado. Ele funciona ainda? Funciona. Hoje em dia? Hoje funciona. Ele funciona. Hoje ele chama Hospital de Tratamento e Custódia. Hoje E é da Secretaria da Administração Penitenciária. Naquela época era manicômio judiciário e era da Secretaria da Saúde. Da Secretaria de Saúde. E assim, vivendo tudo isso, né? E revendo toda a história com as pesquisas que vocês fizeram para o livro, porque grande parte dessa história estaria perdida se não tivesse feito uma pesquisa muito bem feita, né? E relembrado de todos os fatos que com certeza foram dolorosos para você. Como que você vê hoje a situação de pacientes psiquiátricos? O que o Juqueri fazia? Contribui para o tratamento do paciente ou não? Aquilo era completamente absurdo e o que se faz hoje em dia com os pacientes psiquiátricos está mudando? Muito. Eu costumo dizer para os alunos de psicologia que eles vieram com a flor na mão para nós. Porque quando entrou os pacientes, quando entrou os funcionários da psicologia, saíram dos gabinetes e foram atender o paciente, é um outro olhar. Tanto é que os CAPs hoje provam isso. Sim. O CAPs hoje é um negócio bom. Nós fomos num tal de Pai, um projeto aí em São Paulo, que os psicólogos estavam lá, eu fiquei até com vontade de tomar eletrochoque. Porque mudou tudo, você entendeu? A coisa humanizou muito. Respeita-se a individualidade da pessoa. Respeita-se. O problema é que, à medida que evolui, ainda tem gente que pensa com a mentalidade de 1898, infelizmente. Mas não é o pessoal da psicologia nem da enfermagem. Não, O pessoal da psicologia conseguiu uma coisa que eu falo para eles. Vocês conseguiram juntar o enfermeiro, o médico, porque era classes que não se conversavam. Dentro do Juqueri não se conversava. Cada um na sua, você entendeu? Por isso que um dos desafios nossos e das outras pessoas da área da saúde, tanto estudante quanto acadêmico ou profissional, é tirar o manicômio da cabeça das pessoas que estão do lado de fora. Porque é muito fácil, muita gente ainda fala hoje em dia assim, não serve, tá louco, vamos mandar para longe, né? Vamos limpar. É a política higienista que ela persiste depois de 120 anos. Né? Até se houver um tempinho, a gente puder falar depois dos tratamentos que era praticado lá, você vai ver que eram horríveis. Quais tratamentos eram, Walter? São vários, né? A banhoterapia. Banhoterapia colocava o paciente numa cadeira de ferro, aí passava uma grade aqui nele, punha um cadeado, ele não tinha para onde se mover. Ali ficava caindo água gelada na cabeça dele. Nossa, essa ali era poderia ser por horas, dias, quanto eles quisessem. O objetivo, na verdade, desses tratamentos era a contenção mesmo, era a contenção, né? E não o tratamento, a reabilitação. Banhoterapia, malarioterapia, olha, malarioterapia. Injetar o vírus da malária no paciente. Era contenção um pouco por causa da quantidade de funcionário que era insuficiente e outro pouco por causa do ambiente que propiciava a tortura mesmo, né?
se exaltavam os ânimos, né? Sei lá, de alguma forma se selecionava as pessoas que já tinham propensão a praticar esse tipo de coisa. Não que todo mundo fosse assim, tinha muita gente mais caridosa, né? Não dá para generalizar os funcionários, mas era um ambiente que favorecia esse tipo de prática. A medicina, a psiquiatria, ela evoluiu dentro do Juqueri, mas à custa de muita dor e sofrimento. E se a gente sabe hoje que aconteceram equívocos, né, a gente pode tentar fazer diferente. Né? O que deixa as pessoas muito preocupadas é quando se fala de eletrochoque, porque era uma cena muito horrível, o eletrochoque. Mas acontece o seguinte, e as pessoas não falam da camisa de força. Ah, a camisa de força era horrível, porque se você ficar aí nesse lugar que você está, 15 minutos, sem poder mexer nada, você vai ver que vai vir uma tortura mental e física muscular, imensa. Agora você imagina você uma semana naquilo. Quer dizer, é uma tortura tal como quantas outras. Realmente, a história é impressionante. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você que está em casa, fica a dica. O livro O Capa Branca. Esse livro ele traz todo o relato dessa história, que é uma história impressionante, que realmente tira o fôlego da gente quando começa a leitura. Eu acho que o Hospital Juqueri realmente tem que ter essa abordagem, né, sobre a parte histórica, tem que colocar para que as pessoas conheçam tudo isso, para que essa história não se repita nos dias atuais, não é verdade? Eu agradeço imensamente a participação de vocês, a vinda, eu fiquei impressionada, realmente, e gostaria bastante assim, que vocês deixassem uma mensagem, talvez, para o público que está em casa, né, de como em situações difíceis se tornar uma pessoa melhor, talvez, eu não sei. Fica aí a mensagem. Walter. Você. Você que passou por isso? Então, eu costumo dizer assim, o importante o CAPS faz. O CAPS, ele convida os familiares dos pacientes a ir com o CAPS resgatar o seu paciente. E é por isso que nós visitamos muito CAPS. Pagando ou não, nós visitamos todos os CAPS que a gente pode ir. Por quê? Porque isso é importante. Se o paciente lá no CAPS, ele me vê. Então, se ele falar, se esse louco conseguiu, por que não eu? Verdade. É a integração, né, da pessoa com a sociedade, não a exclusão e o confinamento. Exato. Muito obrigada pela participação. E a você que está em casa, eu agradeço muito a sua audiência e eu espero você na próxima semana.